Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Alô, amigos e amigas do esporte. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Black. Boa tarde, Marcelo. Estamos aqui para Sim. mais um TVI News Esportes, pela sua TVI, contando sua história há 20 anos. Não está falando aqui com relação hoje, a rodada de ontem da Copa do Brasil, inclusive com surpresa, né, rapaz? E retrô é aquele, hein? Pra mim não foi surpresa, não. Foi, Você não? sabe o que eu falei do retrô aqui. Você já comentou aqui com relação ao retrô, estrutura maravilhosa, né? E ontem atrapalhou a vida do Fortaleza de Vojvoda. Como é que fala? Voivoda. Voivoda. É. E aí, meu irmão, já teve torcedor lá, retado, chateado aí com o treinador, hein? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Copa do Brasil, porque hoje nós vamos já iniciar aqui o programa falando do Campeonato Baiano da sua Série B, que tem o Itabuna, que está muito bem, obrigado, o que é diferente com a equipe do Grapiúna. Boa tarde, Black. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde você. Você mesmo, você que é telespectador da TVI. Essa casa tem 20 anos levando informações para você. E o mais importante do que informações, são informações verdadeiras. Informações nas quais você pode confiar, acreditar. Porque tem sim credibilidade, porque essa casa trabalha com responsabilidade para levar o melhor para você. Segunda divisão aí, Campeonato Baiano. Marcelo bem frisou aí agora na abertura. Dificuldades à vista para Grapiúna, dificuldades à vista para Itabuna, dificuldades à vista para todos que estão na competição, porque o futebol hoje oferece maiores dificuldades do que em outrora, mas nós sabemos que uns sofrem mais do que outros por terem mais condições precárias do que outros, digamos assim, Marcelo. Deixa eu mandar um abraço aqui, Black, logo no início do programa, diz que acompanha, tá longe, não é? Tá ali em São Paulo. Nosso perto. Tá perto? Tá. Depende do prisma que você vê. Longe para ir de pé, é longe de São Paulo. De pé. Aí é longe. Mas tá mais longe pra onde? Jacobina ou São Paulo? Depende. Eu acho que Jacobina tá longe também. Depende. Então, Cícero, um abraço aí. É um grande amigo do nosso irmão Gileno, que tá aqui de férias na Bahia, que mora também lá em São Paulo. Né? Ele tá de férias aqui na Bahia. E ele nos passava ontem que o Cícero, todos os dias, já que ele entra no trabalho às 14, todos os dias, meio-dia, era 11h30 e mudou para meio-dia, acompanhando aqui o programa. Inclusive tem um time de futebol, né? É dirigente do time de futebol lá em São Paulo. Com um nome muito famoso de um time holandês, chamado de Ajax. De Ajax. Ajax é um dos principais, para não deixar com ciúme os outros, é um dos principais times da Holanda, esse país tradicional do futebol do mundo. Cícero é nome do ser humano brasileiro, obviamente, mas é um nome muito tradicional no Ceará, por ter o padre Cícero como um dos seus padroeiros de Juazeiro do Norte, né, Marcelo? É verdade. Cícero, receba nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. A geografia pouco importa, o que nós queremos é, como eu falo na abertura, levar a informação verdadeira para você e agradar, obviamente, a você que é telespectador da TVI, onde quer que esteja. Já vou adiantar que ele fica fixado nos seus comentários, que tudo que eu puxo aqui, você sabe, destrinchado aí. Porque esse é minha obrigação. Né? Exatamente. É minha obrigação, Marcelo, levar a verdade para você que é telespectador. Porque assim, independente de ter jogado ou não ter jogado, num passado longo, num passado tão perto, mas passou, o que interessa para mim, como profissional, é passar o que realmente eu acho pro momento. Sem levar o coração na frente da informação, sem levar o clubismo, como muitos falam, levar apenas a informação daquilo que eu acho. Porque muitas vezes, possa ser que eu leve aqui o coração e a razão fique escondida. E aqui não tá para ser coração. Aqui não tem cardiologista. Aqui tem um cara que jogou futebol no passado e que tá aqui para levar as informações verdadeiras do presente momento, Marcelo. Verdade. Então, um abraço, Cícero. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Receba também um abraço aqui do nosso irmão Gileno, que tá aqui de férias na Bahia. Bom, na semana eu falava aqui de que o diretor de futebol, Ricardo Xavier, ele iria até Salvador, mas estaria retornando hoje à noite, ou amanhã pela manhã. E que talvez, né, ele esteja aqui no programa de amanhã. Bater um papo com o torcedor do Itabuna. Essa passagem está muito bem, obrigado, no Campeonato Baiano.
e falar um pouco, né, como é que está a estrutura, enfim, e o porquê desse jogo, desse clássico do Cacau, envolvendo Itabuna e Grapiúna, Grapiúna e Itabuna, que é o Grapita, lá em Jacobina, no domingo, às 15 horas. E aí a gente vai entrar em contato novamente com o Ricardo, no dia de hoje, né, logo mais à tarde, para saber se ele vem ou não aqui amanhã bater um papo, e por que esse jogo lá. Quando o Marcelo fala, a gente vai entrar em contato com o Ricardo, deixar bem claro pro torcedor que é a produção, né, Marcelo? Produção, a gente é o nosso Cássio, não fica chateado. O Cássio aí, que tem essa missão de entrar em contato com A o diretor de produção futebol. vai entrar em contato com o Ricardo Xavier, que é um homem que fala pelo Itabuna Esporte Clube também, fala também pelo Itabuna Esporte Clube, é o diretor de futebol, o homem que está à frente normalmente das contratações, normalmente dos fechar de negócios, de parcerias, e acredito que vai ser sobre isso, parceria, que o Ricardo vai falar quando voltar com a explicação aqui, quando ele estiver presente, a explicação do que foi essa ida do Itabuna Esporte Clube, líder da competição, líder da segunda divisão, para a cidade de Jacobina, que também já tem um time disputando o Campeonato Baiano, mas que resolveu abraçar o Itabuna, e claro, o Itabuna só não. Todo mundo, ser humano ou instituição, quando lhe são abertas as portas, quando alguém cisma em abrir os braços para te abraçar, normalmente é porque quer ter você por perto. E o Itabuna com certeza tomou a decisão certa em aceitar esse abraço. E hoje pela manhã o time treinou, à tarde também, com relação à equipe, né? E a viagem é marcada para amanhã pela manhã, com destino a Jacobina, já que pretende fazer também um treinamento coletivo amanhã à tarde lá. Beleza, ainda vai para uma espécie de reconhecimento do gramado, como último treino também. Invertendo as coisas, o último treino para reconhecer o gramado. É importante, Marcelo. Há quem ache, Marcelo, que não se faz mais coletivo. Coletivo, já que o treino tá, para muita gente, tá ultrapassado, talvez o termo coletivo também seja ultrapassado, possa ser que alguém tenha dúvida. Que muita gente conhece como coletivo ônibus. Vou pegar o coletivo para tal lugar. Por quê? Porque é um transporte que cabe muita gente. Virou coletivo porque tem muita gente. Então, o coletivo é o treino que mais parece com o jogo, que em outrora, num passado bem próximo, e alguns ainda fazem o futebol desse jeito, principalmente os treinadores mais conservadores, o que gostam da situação de jogo verdadeira, é um treino que são 11 de um lado e 11 do outro, simulando o adversário, o outro time. E às vezes o treinador orienta o time dele, apenas o time titular, quero falar, e tem treinadores que orientam os dois times na mesma intensidade, porque ele tem aquele grupo como o grupo do time, não o time titular. Então, quem está na reserva agora, daqui a 5 minutos, possa ser que troque o colete, depois do vai à água e volta, troca o colete e passe a ser de reserva para titular, pelo que está apresentando nos treinos. Porque quem escala você para o jogo são os treinos, o seu rendimento, o seu desenvolvimento, o seu comprometimento com os treinos, com o seu trabalho e com o seu corpo, principalmente quando acaba o treino, porque essa é a principal arma do atleta de futebol, o corpo. E o treino coletivo é um treino que deixa você com todas as situações de jogo, passa para você a verdadeira real do assunto, de quem está bem fisicamente, de quem não está, porque as dimensões do campo onde você treina é a dimensão do campo onde você vai jogar, sendo na sua casa ou na casa do adversário, as dimensões são muito iguais, quando foge um pouquinho, mesmo fugindo, fica muito igual, muito pertinho uma da outra, não tem uma disparidade muito grande, e nós sabemos que os mais conservadores ainda fazem coletivo, ainda param a bola para fazer jogadas ensaiadas durante o treino, ainda fazem chute a gol do mesmo jeito, ainda pede que o lateral ultrapasse para ir na linha de fundo, para fazer o cruzamento, quando ainda você tem um número 9 no seu elenco. Há quem já não prefira o 9. O 9 que eu falo é a formação do 9. O centroavante mesmo, que no passado, para muitos ainda é o presente, tem que ter um homem alto na área que tem um bom cabeceio, normalmente é o centroavante, é o 9. O tido como nós brasileiros, como o homem que faz os gols. Normalmente, na nossa cultura brasileira, o 9 é o homem da área, que receberia a bola do 11 ou do 7, o ponteiro direito e o ponteiro esquerdo, ou do 6 e do 2, que são o lateral direito, o 2 e o lateral esquerdo, o 6. Normalmente é essa a numeração. Mas aí o Itabuna vai para esse coletivo, e espero que depois desse coletivo tudo esteja tranquilo, que ninguém se machuque, e que o Itabuna possa seguir, Marcelo, nesse caminho que está aí, caminho de 100% de aproveitamento, Marcelo. Verdade. Olha, agora há pouco eu conversei, né, com o Álvaro Castro, Sim. que é o presidente do Grapiúna. Está com uma certa dificuldade, inclusive, não é?
e que ainda não tem a programação da viagem da equipe a Jacobina. Dificuldade em que termo, Marcelo? Transporte, com relação lá ao hotel, enfim, né? E que até o final da tarde me dá uma posição, já que existiam, ele me falou aqui, existiam 2 possibilidades antes do jogo, ou seja, antes de confirmar o jogo para Jacobina. Seria o Ilhéus, Sim. ou até mesmo Jequié, né? Mas que conversou inclusive com o Ricardo, há uma semana atrás, daria certo ali entre Jequié e Ilhéus. Porém, de repente, nessa semana, esse jogo, a diretoria do Itabuna confirmou para Jacobina. E ele está sem entender até agora o porquê dessa mudança. Não é? Então, palavras do presidente do Grapiúna, teria uma conversa com o Ricardo, uma semana atrás, estaria ali tentando, né, para dificuldade que está o Grapiúna, o jogo ou em Ilhéus, né, já que foi liberado Mário Pessoa para o torcedor aqui da região e assistir, ou até Jequié, né, pertinho também, para que esse jogo pudesse ser feito lá. E nessa semana ficou decidido seria Jacobina. Complicado. Marcelo, A palavra do presidente, mas amanhã, se o Ricardo estiver aqui, a gente vai ouvir também o Ricardo. Marcelo, fala aqui pro telespectador da TVI. Quando você traz essas informações, como você trouxe aí agora, eu já sabia? Não. Eu não sabia. Não sabe. Traga aqui, até porque foi de última hora aqui agora. Agora, enquanto eu estava aqui, você recebeu aqui, essa ligação informação. do presidente, tá assistindo o programa, aliás. Vamos falar de futebol? Bora. É uma competição, Marcelo. A amizade fica fora. Futebol, Nesse momento, a amizade fica fora. O presidente do time é um, o amigo é outro nesse momento. O diretor de futebol é amigo do presidente? É amigo do presidente quando sai do cargo. A pessoa é amigo do outro, a pessoa. O dirigente de futebol, ele quer o melhor para o seu clube. Ele quer o melhor para o seu time. Estou falando de futebol, vocês já me entenderam. Ah, o jogo pode ser aqui, pode ser acolá, que é perto do meu rival que está passando dificuldades. E eu estou passando, abre aspas, uma facilidade. E estou vivendo uma outra realidade comparada a ele, meu rival, que está mal na competição. De mal a pior, que é o Grapiúna. O Itabuna, de vento em popa, lá em cima, líder 100%. Eu não tenho por que querer favorecer meu rival, não. Não estou falando que alguém dificultou, estou falando que é futebol. E você que joga futebol não é bobo, sabe do que eu estou falando, que você está acompanhando minha linha de raciocínio. Se eu posso dificultar para você, eu não vou facilitar para você. É futebol. O meu time 100% na competição e o seu mal na competição não me garante que eu vou ganhar para o seu time. Porque é futebol. Eu tenho que fazer tudo que for possível e lícito, é lícito, para o meu time levar vantagem. Falando de futebol, o que tiver no meu alcance eu vou fazer para dificultar a sua vida fora do campo. E dentro do campo já vai ser difícil porque meu time é melhor. Olha a tabela que você vai ver. Estamos falando de futebol e você sabe o que eu estou falando. Mandou aqui, mandaram aqui, né? Você conhece muito bem, já esteve aqui batendo papo conosco. Marcelo, onde você viu Bahia ou Vitória ou vice-versa, um ajuda o outro? Flamengo ou Vasco, Palmeiras e Corinthians, Fortaleza e Ceará. Esse aí pegou a linha do raciocínio, Marcelo. Que eu tô falando de rivalidade futebolisticamente. Não tô falando de pessoas, não. Pessoa pra pessoa, não. Tô falando de rivalidade de futebol. Se eu puder dificultar pra você, eu vou dificultar. E se você não puder ir pro jogo, pra mim será melhor que eu não corro risco nenhum de uma zebra acontecer. Porque zebra faz parte do Pantanal, mas faz parte do futebol também. E até porque é um clássico, né? Entendeu, Marcelo? E Marcelo? aí a pessoa que tá do outro lado fala assim, pera aí, bora aqui jogar. É um clássico, não é? E aí não vai facilitar, não. Marcelo, um campeonato, uma competição, o nome já fala competição, vamos competir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quem tiver competência prevalece. Mas a competência, ela vai em todos os lados. E a competência futebolística, ela não começa quando a bola rola, não. Ela começa nos bastidores. Estamos falando de bastidores. Agora já era pra estar, hoje, quinta-feira, né? Um jogo Tudo programado. O jogo é domingo ainda? É. Mas Não tá longe, não. Só faltam, na realidade, só faltavam realizar mais 2 treinos antes do jogo. Se hoje é quinta e o jogo é domingo, faltariam fazer 2 treinos e depois o jogo. Ou seja, estamos muito próximo do jogo. Estou falando do Grapiúna. Era para treinar hoje à tarde, treinar amanhã de manhã e viajar. Descansar à noite, descansar o sábado
e jogar no domingo. A programação seria essa. Mas a dificuldade que o Grapiúna tem passado não possibilita para que o clube venha a realizar a programação como o Álvaro sabe que tem que ser. Álvaro tem passado muita dificuldade. Eu gosto de Álvaro. Tem passado muita dificuldade à frente do Grapiúna. Futebol não é mais um esporte para qualquer um. Não estou falando que Álvaro é qualquer um. O futebol não é mais esporte para qualquer um que tem boa vontade. Não é para qualquer um que tem um bom conhecimento. Futebol é para quem tem realmente a bala na agulha. O financeiro na mão. Mas não é o financeiro na programação ou na promessa de vai vir de tal lugar daqui a pouco. É melhor que esteja já na sua mão. Porque promessas, quem vive de promessa é santo. E o Grapiúna não é um time com nome de santo. Tem um monte aí, Santo André, São Bernardo. Esses não vivem de promessa, o Grapiúna vai viver por quê? Álvaro firmou parceria com alguns que já o deixaram na mão, nós sabemos, aqui já foi noticiado, e eu tenho certeza que com a experiência de vida e futebolística que Álvaro tem, Álvaro vai confiando cada vez menos nessas pessoas que deixam na mão. Muita gente critica as pessoas sem saber o que realmente aconteceu. E Álvaro é um cara que tem o nome na cidade, tem um conhecimento grande na cidade e fora da cidade também. As pessoas precisam conversar com Álvaro, saber de Álvaro o que realmente aconteceu para terem certeza do que elas vão ouvir e, se tiverem dúvida, tirar suas próprias conclusões. Álvaro passa muita dificuldade, muita. Tem boa vontade? Tem. Mas só boa vontade não resolve time de futebol em primeira divisão e a gente está vendo, nem em segunda divisão. É muito difícil levar futebol sem dinheiro, sendo bem claro para você. O torcedor pergunta aqui, o Grapiúna ainda faltam quantos jogos? 5 partidas faltam ainda para a equipe do Grapiúna. 2 consideradas fora de casa, Sim. que são contra Itabuna e Galícia. O Itabuna será em Jacobina e o Galícia em Salvador. 2 jogos dificílimos, Marcelo. Exatamente. Com relação ao resultado, 2 jogos dificílimos e 2 jogos mais difíceis ainda na logística, que tem viagem. Viagem quer dizer gastos. E gastos quer dizer para o Grapiúna hoje, não tem de onde tirar para gastar. Infelizmente é verdade. E 3 jogos em casa, no caso. Que é fora de casa do mesmo jeito. Do mesmo jeito, que também são 3 viagens. 3 viagens. Que são contra Bahia de Feira, SSA e Fluminense. Esses jogos aqui programados para Jequié, onde o Grapiúna manda seus jogos. E essas 2 viagens aí para Salvador e Jacobina. E pelo andar da carruagem, Bahia de Feira e Fluminense, ele recebe em casa. E SSA. Em Jequié. Isso, na casa dele, que é fora da casa. É fora da casa, né? Teoricamente, porque não começamos o jogo ainda, não começaram o jogo ainda, o Bahia de Feira, pelo andar da carruagem, Bahia de Feira e Fluminense estão brigando pelas vagas. Por 3 vagas, que um é do Itabuna já. Será que eles vão dar esse mole pro Grapiúna na situação que o Grapiúna está hoje? E quando forem jogar contra eles, deve estar pior a situação? Eles vão jogar a classificação. Eles vão jogar contra o time que eles não podem perder pontos. Dificulta pro Grapiúna. É assim historicamente no futebol. Não é só o Grapiúna, não. Se você tá brigando, seu time tá brigando por uma coisa grande, e você vai pegar um que tá na zona do rebaixamento, você tem obrigação, independente de onde será o jogo, geograficamente falando, na sua casa ou na dele, você tem a obrigação de vencer. Porque seus objetivos são uns e o deles são outros. E o seu é totalmente diferente do dele, com uma ambição. O seu é positivo e o dele vem de uma negatividade, está sendo rebaixado, se caso houvesse rebaixamento da segunda para a terceira, Marcelo. Tá aí. Então, portanto, informações, né, de Itabuna, Grapiúna, esse jogo que acontece no domingo, 15 horas, lá no estádio municipal. Lá é conhecido como Jegue da Chapada. É, né, Marcelo? Marcelo, eu sinceramente, do fundo do meu coração, Sim. eu fico com dó de Álvaro, velho. Juro pra você. Você agora Eu conheço o Álvaro, eu gosto de Álvaro, eu converso com o Álvaro sobre futebol. O Álvaro é um cara muito fácil de relação, leve pra gente conversar sobre bola. A gente conversa sobre outros assuntos de homem, mas falando futebolisticamente. Converso muito de bola com o Álvaro. E Álvaro me fala umas coisas que as ideias de Álvaro são boas. Mas infelizmente, quando só tem boas ideias e não tem o financeiro na mão, as boas ideias vão por água abaixo, infelizmente. Futebol é dinheiro, não tem jeito. Se não tiver dinheiro, não vai, velho. Não vai. Não só é uma pessoa para cuidar. Botar, no mínimo são 25 pessoas. Sem contar, Marcelo, que você tem que ter ao seu lado. Ou seja, você tem que estar cercado de pessoas da sua alta confiança. Quando se tem dinheiro. E quando se tem dinheiro é perigoso, porque você não sabe se quem está do seu lado, você sabe do seu sentimento, você confia. Mas você não sabe, você não pode dar a certeza do sentimento da outra pessoa.
Porque onde envolve financeiro, onde envolve dinheiro, muita gente se aproxima de você, não por gostar de você pelo que você é, Conta do e sim dinheiro. pelo que você tem, o dinheiro. E aí passa a ser o verdadeiro inimigo, que é o falso amigo. Você não sabe se ele está com você por gostar de você, para te ajudar nos projetos que você tem em mente e ele conhece, por ser seu amigo, por você considerar ele seu amigo, ou se ele está perto de você para usufruir, fazer usufruto daquilo que você tem na mão. Por ele ser seu amigo, sabe que você está com o dinheiro. Ele pode se aproximar de você para tirar proveito financeiro e você inocentemente achando que ele quer lhe ajudar. É isso aí, é aguardar, né? Talvez a gente receba aqui amanhã o Ricardo Xavier, que é diretor de futebol do Itabuna, para poder falar com relação à equipe azulina. Olha aqui, ó. O senhor mandou print aqui, tá acompanhando em São Paulo. É gente Nosso inteligente programa, que assiste a gente lá em São Paulo. Logo ali, dá para ir correndo, viu? É verdade, botou aqui. Muito obrigado, meu irmão, você e o Fera aí. Estamos aqui assistindo o programa. A audiência vai aumentar mais, hein? Um abraço, grande Cícero. Obrigado aí pelo carinho da audiência, hein? Ô, Cássio, me traga aí os resultados de ontem da Copa do Brasil. E teve... Para mim foi uma surpresa. Mas o Nino já comentava aqui que não, Marcelo. O time do Retrô não é bobo, não. Primeiro tem estrutura. Tem estrutura. Eles investem numa coisa que todo mundo de sã consciência e com boa inteligência teria que investir. Onde é? Base. Na base. Eles têm campos bons para formarem os jogadores, Marcelo. Traga aí, Cássio, os resultados de ontem. Olha só lá. Da Copa do Brasil, ontem tivemos aquele jogo envolvendo o Fortaleza com a equipe do Retrô. Sim. Mais o empate em 1-1 e nas cobranças de pênalti 4-1 para o Retrô. O goleiro do Retrô fez igual o goleiro do Vasco anteontem. Pegou logo 3. Goleiro bom. O do Retrô. Sim. E aí, Marcelo, pegou 2 ou foi 3? Mas pegou. E Volpe, mas não é aquele Volpe, não. Do Grêmio. É primo do Grêmio. daquele Volpe. Ah, sim. É. São Paulo, do Grêmio, primo dele. E assim, o Fortaleza fez 1-0 na tônica do jogo. O Fortaleza fez 1-0, Marcelo, e com Breno Lopes. Em seguida, Breno Lopes é aquele que fez o gol da Libertadores do Palmeiras contra o Santos, no Maracanã. Sim. E ele fez 1-0. Em seguida, o Retrô não se abateu, empatou. E foi melhor durante o jogo, o Retrô, na minha visão. Eu assisti esse jogo, foi cedo. Essa hora o velho ainda tá acordado, deu pra assistir. E aí, o Retrô foi pros pênaltis, cheio de confiança, Marcelo. Até porque o jogo terminou numa falta que o Retrô bateu, que a arbitragem ficou na dúvida se foi pênalti ou não, de tão perto da linha que foi. E o jogador do Retrô bateu, não levou muito perigo e tal, mas ele foi com autoestima elevada pros pênaltis. E aí, chegou lá, o goleiro... Tem quem ache que meu goleiro pegou 2, vamos ganhar. Não é só o goleiro que garante os pênaltis. O pênalti não depende só do goleiro, o pênalti é uma junção, depende dos batedores também. Porque não adianta seu goleiro pegar 2 e seus batedores perderem 3. Você perde do mesmo jeito. Pênalti é competência e costume, e frieza na hora certa. Claro que experiência, o jogador experiente, vale muito nas cobranças de pênalti. A frieza impera normalmente no jogador mais experiente. Só lembrando aqui também que os outros resultados de ontem pela Copa do Brasil, e aí já vou dar aqui o pacote completo e você me fala aqui se foi tudo beleza, né? Fluminense 4, Aparecidense 1. Normal, apesar do susto de sair perdendo de 1-0. Bahia 4, Paysandu 0. Eu não queria estar na pele do Paysandu logo quando acabou o jogo lá no Mangueirão, que ele sabe que o Bahia é forte em qualquer lugar, e em Salvador o Bahia não dá mole. Nós tivemos também ontem o Atlético Mineiro goleando o Maringá pelo placar de 4-0. Normal também, pela folha que tem, pelas peças que tem. Flamengo 4, Botafogo 2. Conseguiu fazer 2 gols ainda. A surpresa foi só essa, Marcelo, o Botafogo fazer 2 gols no Flamengo. 2 gols no Flamengo. Mas fez os gols, Marcelo, na hora que o Flamengo já devia matar, a gente chama de já tinha matado a cobra. Então o Flamengo já estava tranquilo e meio que relaxa, que é normal. É normal, mas não é certo. Porque relaxou contra o Botafogo da Paraíba. Não foi menosprezando o adversário, não. Foi porque assim, já fizemos o que tinha que fazer, vamos tocar a bola. E o Botafogo, na ânsia de poder fazer um gol, achou mais de um, achou 2 gols, mas perdeu o jogo e perdeu a classificação. E o Coringão, que é o time que tem estádio de Copa do Mundo. Viu, seu Cássio? Bota aqui em mim. Bota a câmera aqui em mim, Cássio. Eu vim pra câmera aqui agora. E o Coringão... Quando você vem assim pra câmera, você quer falar especialmente pra alguém, Marcelo. Pra meia dúzia ali da Rua do Prado, na Vila Zara. O Coringão ontem, que tem estádio de Copa do Mundo, ele gosta. Pegou o Novo Horizontino e aplicou 1-0. Goleada. Claro. No arrumado. No arrumado. Exatamente. Arrumado o time do Novo Horizontino, o interiorano de São Paulo. O Corinthians sabia que o jogo seria difícil, como foi. Na minha modesta opinião, o Corinthians já fez muitas outras
apresentações boas ou melhores do que a que fez ontem contra o Novo Horizontino esse ano. O Corinthians oscilou bastante durante a partida, mas mesmo assim o peso que vem da arquibancada, aquele peso positivo, aquela vibração positiva do corintiano, fez com que o Corinthians, normal, e o Yuri Alberto fez um gol lá que o zagueiro deve estar procurando o Yuri Alberto ou tentando levantar do chão até agora, que o zagueiro deu um carrinho dentro da área. Na escola que eu aprendi, Marcelo, zagueiro não dá carrinho dentro da área. Vai dentro da área. Por quê? Porque se ele deu o carrinho, o atacante cortar, ele não sabe o que o atacante vai fazer, porque ele não está na cabeça do atacante. Então, quanto mais em pé ele tiver, melhor será para ele, mais dificuldade ele pode trazer para o adversário, que no caso é o atacante. Se você deu o carrinho é o quê? Bumbum no chão. Você vai ter que levantar para ir atrás do cara. E se não der tempo levantar mais? E se der tempo levantar e não der tempo ir atrás mais? Foi o que aconteceu. Yuri Alberto na fase que tá, já tá indo embora, pode dar tchau. Yuri Alberto driblou, bateu, tocou no canto. Competentíssimo Yuri Alberto, formado na Escola do Santos. Muito bom jogador, Corinthians 1-0. Merecida a classificação do Timão, mesmo sem ter arrebentado o jogo. Corinthians tem um jogador que qualquer time gostaria de ter, Carrillo. Verdade, joga muito, hein? Então, parabéns aos milhares de torcedores do Coringão, igual a nós, né, pela classificação ontem. Tá que bom? é a terceira maior Terceiro de quê? torcida do Brasil. Ele falou. Primeiro é Ah, não. daquele vermelho e preto, depois é a do Vascão, depois é a do Corinthians, no país inteiro. Em São Paulo, a do Corinthians é o primeiro, no país é a do Flamengo, e no geral, a segunda do país é a do Vascão, que é Flamengo, Vasco, depois Corinthians. Em São Paulo ele é impera. Hoje é dia nossa, de Santa Rita de Cássia. Não é dia de santo mentiroso aqui. Santa Rita de Cássia hoje é dia, não é? Que figura, meu rapaz. Nós somos a maior torcida do Brasil. Um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos aqui de volta. Amanhã, que você fala amanhã, como é o dia, esqueci. Sextou. Ah, sextou. Amanhã abre a porteira do final de semana. E aí, você que é gente inteligente, obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã, se estiver fazendo nada, vem pra cá nos assistir. Dá um cliquezinho aí. Estamos juntos amanhã, se Deus quiser. A todos um abraço. Amanhã tem mais, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.